voltava para casa depois do meu turno noturno em uma lanchonete. Eram mais ou menos 2 da madrugada e o terminal estava praticamente vazio, só algumas luzes fluorescentes tremeluzindo. Eu já estava acostumado com a solidão e o silêncio daquele lugar à noite, mas naquele dia algo estava diferente. Enquanto esperava o ônibus, percebi uma parede no canto do terminal que, bem, eu nunca tinha reparado nela antes. Estranho, porque eu passava ali toda noite. Era uma parede lisa, sem grafites, sem placas, só concreto puro. Curioso, me aproximei. Quando toquei a superfície, ela parecia quente, quente e pulsante, como se tivesse vida. Então, ouvi um sussurro vindo de dentro da parede. Primeiro pensei que era a minha mente pregando peças pelo cansaço, mas os sussurros ficaram mais claros. Pediam ajuda, chamavam por mim, diziam meu nome. Antes que eu pudesse recuar, algo puxou meu braço. A parede cedeu como uma cortina de fumaça densa e eu fui sugado para dentro. O que vi do outro lado, não sei explicar. Era a mesma cidade, mas distorcida. O céu era cinza. As pessoas não tinham rosto. O silêncio era absoluto. Eu estava em um reflexo torto da realidade. Eu andei por horas até encontrar outra parede igual e toquei nela. Acordei no chão do terminal, encharcado de suor. Desde então, evito aquela parte do terminal e toda vez que passo por ali, ouço sussurros me chamando de novo. Era meu primeiro dia como cobrador de ônibus numa linha nova, uma que ninguém gostava de pegar. Os veteranos diziam que aquela linha era estranha, cheia de paradas no meio do nada e passageiros calados demais. Peguei o uniforme e fui. A placa da linha era 666Z. Sim, 3 números 6 e uma letra Z. Achei esquisito, mas não questionei. Quando entrei no ônibus, o motorista só disse: "Não fale com ninguém, só cobre." O trajeto começou normal, com alguns passageiros dispersos entrando, mas depois da meia-noite as paradas ficaram vazias. Mesmo assim, o motorista parava e pessoas subiam, pessoas que não se mexiam direito, que olhavam fixamente. Algumas estavam molhadas, outras com cheiro de terra. Eu não conseguia perguntar nada. Meus lábios tremiam, mas um deles, uma mulher de vestido branco, estendeu a mão. Quando fui pegar o dinheiro dela, senti como se estivesse tocando gelo e tive um vislumbre, um cemitério, uma cova aberta e ela saindo dela. Travei, não consegui mais cobrar ninguém. No final da linha, o motorista parou. "Desça aqui." O lugar era uma estrada no meio do nada, só árvores e escuridão. "Por quê?" perguntei. "Porque esse é o seu ponto agora." O ônibus foi embora e eu fiquei ali, horas andando até achar sinal e pedir ajuda. Nunca mais vi aquele motorista, nem aquele ônibus. Mas às vezes, quando olho para a estrada da minha rua, vejo os faróis e a placa 666Z. Sou entregador. Faço corridas de moto pela cidade toda, especialmente à noite, quando o trânsito é mais leve. Tem um viaduto aqui na Zona Sul que eu evitava por superstição. Dizem que ali, à noite, você pode ver um homem parado na escada. Um homem que não sobe nem desce, só observa. Naquela noite, por pressa, decidi cortar caminho. Quando passei pelo viaduto, dei de cara com ele. Um sujeito alto, de terno antigo, a pele branca demais.
parado na escada, olhando direto para mim. Achei que fosse algum doido. Segui em frente, mas no espelho da moto vi ele mais perto, mesmo sem ter se movido. Na entrega seguinte percebi que estava perto do mesmo viaduto e lá estava ele de novo, agora no topo da escada. A moto começou a falhar, o GPS travou, tudo parou. O homem se aproximou sem mexer as pernas, como se deslizasse, e então sussurrou: "Você entrou no caminho errado." Apaguei. Acordei horas depois, em casa, como se nada tivesse acontecido. Mas meu capacete ainda estava sujo de terra. E a escada do viaduto agora tem uma faixa preta pintada no último degrau, com algo escrito em giz: "Não volte." E eu não voltei. Eu estava voltando de uma visita à minha avó, que mora em uma cidadezinha do interior. Era início da noite e, como de costume, eu preferi evitar as estradas principais por causa do trânsito. O GPS indicou um atalho por uma estrada de terra, chamada Estrada da Limeira, que eu nunca tinha usado antes, mas parecia segura. Nos primeiros minutos, tudo correu bem. A estrada era estreita, mas bem cuidada. Aos poucos, a vegetação foi se adensando e percebi que não havia postes de luz, nem casas, nem sinal de celular. Ainda assim, segui em frente. O estranho começou quando, depois de uns 20 minutos, dirigindo, percebi que já tinha passado 3 vezes por uma mesma árvore caída, na beira da estrada. Marquei mentalmente por causa de um galho retorcido, que lembrava um rosto gritando. Pensei que talvez tivesse feito alguma curva errada e resolvi dar meia volta. Foi aí que vi algo impossível. Havia uma cabine de pedágio no meio da estrada de terra. Era feita de madeira escura, com uma placa pendurada que dizia "Tarifa obrigatória." Olhei em volta. Não havia outra alma viva. Ainda assim, a cancela estava fechada. Quando me aproximei da cabine, uma mulher de pele muito pálida e olhos opacos apareceu por trás do vidro e estendeu a mão. Não falou nada. Coloquei R$ 10 na mão dela, apenas para ver a cancela se levantar sozinha. Logo depois que passei pela cabine, senti uma pressão nos ouvidos, como quando se sobe uma serra muito rápido. O céu estava de um vermelho despotado e as árvores pareciam erradas. Eram mais altas do que deveriam ser e todas pareciam inclinadas na mesma direção. As folhas não se mexiam, mesmo com o carro em movimento. Depois de dirigir por mais algum tempo, vi uma placa que dizia: "Volte por onde veio, agora." Não parei, só queria sair dali, até que, de repente, sem entender como, saí da estrada e parei na frente de um posto de gasolina comum, já de volta à cidade. Nunca mais achei aquela estrada no GPS, nem na memória. E desde aquele dia, toda vez que vejo uma árvore caída, sinto um arrepio que me paralisa. Quando eu era criança, gostava de brincar em terrenos baldios, perto da casa da minha tia. Havia um terreno em especial que me atraía muito, com um velho barracão abandonado. Um dia, resolvi entrar sozinho. Por dentro, o lugar era maior do que parecia. Havia escadas que desciam para um subsolo úmido e mal iluminado. Fui descendo, guiado apenas pela luz fraca do meu relógio digital. Ao chegar no fundo, encontrei uma porta de madeira, meio aberta, com uma corrente quebrada. O lugar parecia ter sido um abrigo durante a guerra.
Entrei e vi camas de ferro enferrujadas, paredes com inscrições estranhas e marcas de garras na madeira. Havia desenhos de rostos com olhos riscados e símbolos que eu nunca tinha visto. Do nada, uma luz vermelha se acendeu por trás de uma parede de metal, revelando uma abertura. O ar estava pesado e o silêncio era absoluto. Atravessei a abertura. Do outro lado, era como se eu tivesse entrado em outro mundo. As paredes eram feitas de pedra e havia corredores com portas sem maçaneta, só buracos circulares. Atrás de uma delas, ouvi vozes sussurrando em uma língua que não conhecia. Quando tentei voltar, a abertura sumiu. Só consegui sair horas depois por uma escotilha que dava de volta no terreno baldio, mas em outro ponto. Corri para casa e desde então, aquele barracão nunca mais apareceu. Nem mesmo os adultos lembravam que ele existia. Era madrugada quando peguei um quarto barato num hotel velho no centro. O recepcionista me entregou a chave e disse: 423, não use o elevador. Ele costuma falhar à noite. Achei estranho, mas estava cansado demais para me importar. Subi pelas escadas. O corredor do segundo andar estava estranho. As luzes piscavam e havia um cheiro de mofo pesado no ar. Quando cheguei na porta do 123, percebi que a fechadura já estava meio aberta. Empurrei devagar e vi um quarto limpo, arrumado, com uma cama impecável. Entrei, deixei minhas coisas, fechei a porta e me joguei na cama. Foi aí que ouvi alguém bater na porta 3 vezes. Não com força, mas com um ritmo lento e insistente. Levantei, abri. Ninguém. Apenas o corredor vazio. Fechei e fui deitar, de novo. Mais 3 batidas. Dessa vez, ignorei. Quando virei para o lado, tinha um bilhete no travesseiro que dizia: você não devia estar aqui. Volte antes que seja tarde. Levantei no susto e fui abrir a porta. O corredor não era mais o mesmo. O carpete estava completamente podre, as paredes rachadas, e havia uma névoa densa e escura, como fumaça preenchendo o espaço. Corri, escada abaixo, mas cada andar que descia parecia me levar mais fundo, não mais perto da saída. Finalmente, encontrei uma porta com um letreiro limpeza. Era a única diferente. Entrei e quando fechei atrás de mim, tudo sumiu. Me vi no mesmo quarto onde tinha dormido, mas agora era de manhã e havia barulho de carros lá fora. Corri até a recepção. O recepcionista nem me reconheceu. Disse que ninguém tinha entrado no hotel durante a noite. Certa noite, perdi o último trem de volta para casa. Já passava da meia-noite e a estação estava completamente vazia. Sentei em um dos bancos e esperei o próximo, mesmo sabendo que provavelmente não viria. Estava mexendo no celular quando ouvi um som distante. Um trem se aproximando. Levantei, intrigado. O painel de horários estava desligado e não havia nenhum aviso sonoro. Mesmo assim, o trem parou na plataforma, abrindo as portas com um chiado agudo. Era um modelo antigo, todo metálico, com janelas escurecidas. Entrei sem pensar muito. Havia bancos de couro desgastado e um cheiro de ferrugem no ar. As portas se fecharam e o trem começou a andar. Nenhum anúncio, nenhum outro passageiro. Apenas eu e o som das rodas nos trilhos. A paisagem do lado de fora era estranha. Tudo estava em tons de cinza, como se fosse um mundo sem cor. As estações pelas quais passávamos estavam desertas.
e algumas tinham nomes que não existiam. Quinta Brecha, Limiar do Fim, Setor 32. A última estação tinha uma placa quebrada que balançava com o vento e dizia: retorno não garantido. Quando desci, a plataforma era feita de concreto rachado e musgo escuro. O céu era preto, sem estrelas. Havia uma cabine de controle, com as janelas cobertas por metal, mas uma delas estava quebrada. Entrei e vi uma alavanca com a inscrição Voltar. Puxei. A cabine tremeu. O chão pareceu girar. De repente, abri os olhos em casa, deitado no sofá, como se nada tivesse acontecido, exceto por um pequeno bilhete no meu bolso, com uma frase escrita à mão: você ainda está no caminho. Eu e meu primo costumávamos andar de bicicleta pelas redondezas da nossa cidadezinha, especialmente nos fins de semana. Um dia, enquanto explorávamos uma estrada rural, encontramos uma casa isolada no topo de uma colina. Ela era feita de madeira, escura, e tinha janelas inteiramente pretas, sem nenhum reflexo. Estávamos curiosos e decidimos nos aproximar. A porta estava entreaberta. Entramos. Por dentro, o ar era denso, pesado. Nenhum móvel, apenas uma escada que levava ao andar superior. Subimos devagar. Lá em cima, havia uma única sala com paredes cobertas de espelhos. No centro, uma cadeira de rodas vazia. Quando olhamos para os espelhos, não vimos nossos reflexos. No lugar deles, vimos duas versões de nós mesmos, pálidas, com olhos completamente pretos, olhando fixamente de volta. Eles começaram a se mover, mesmo com a gente parados. Corremos escada abaixo, mas a porta não estava mais lá. Era como se a casa tivesse se reorganizado. Havia agora um corredor estreito que terminava em uma porta vermelha. Quando abrimos, tudo ficou branco por alguns segundos. Então, acordamos no campo, perto das bicicletas, sem lembrança de como saímos. Meu primo jura que nunca estivemos ali. Mas, desde aquele dia, as janelas da minha casa refletem algo que não é o mundo real. Havia uma viela estreita entre dois prédios no centro da cidade, que eu sempre via a caminho do trabalho. Era um lugar meio escondido, geralmente ignorado por todos. Mas naquele dia, algo me atraiu. Talvez o silêncio, talvez a neblina estranha que parecia sair dali. Entrei. A passagem parecia se estender mais do que o espaço físico dos prédios permitiria. Cada passo fazia o som dos meus sapatos ecoar como em um túnel. As paredes começaram a mudar, ficando cobertas de desenhos infantis, com tinta preta, coisas como mãos sem dedos, olhos flutuantes e figuras humanas borradas. Senti que não estava mais sozinho. Atrás de mim, os passos ecoavam, mas eu não tinha virado. Virei. Ninguém. Continuei andando. A viela terminou em uma porta de ferro, com uma pequena abertura, como uma escotilha. Uma voz sussurrou lá de dentro: você achou a entrada, agora é tarde. Abri, e lá dentro havia uma cidade inteira. Parecia uma versão distorcida da minha. Mesmas ruas, mesmas casas, mas tudo estava degradado, podre, como se tivesse apodrecido em silêncio. Andei um pouco, assustado, tentando encontrar alguém, qualquer pessoa. Vi um grupo de crianças correndo descalças. Quando cheguei perto, elas sumiram como fumaça. Voltei para a viela e caminhei por horas.
Quando finalmente saí, estava em outra parte da cidade, longe do centro. Me disseram que estive sumido por mais de 6 horas. Juro que foram apenas 40 minutos. Pedro era um caminhoneiro experiente que atravessava a mesma rota havia mais de 10 anos. Naquela madrugada, o céu estava fechado e apenas o som do motor e da chuva ritmada preenchiam a cabine do caminhão. A estrada cortava um trecho deserto de mata fechada e mesmo com tantos anos de profissão, Pedro sempre sentia um desconforto ao passar por ali. Perto da meia-noite, ele avistou um homem andando no acostamento, totalmente encharcado, com roupas fora de época, parecendo saídas de um século passado. O caminhoneiro diminuiu a velocidade, mas quando olhou para o rosto do homem, seu coração gelou. Não havia rosto, apenas uma pele lisa, sem olhos, boca ou nariz. Assustado, Pedro acelerou. O rádio chiou e uma voz sussurrada surgiu. Você está indo na direção errada. Pedro desligou o rádio de imediato. Quando olhou pelo retrovisor, o homem ainda estava ali, parado, encarando-o sem olhos. A estrada começou a mudar, com placas escritas em uma língua incompreensível, e a paisagem passou a parecer queimada, escura, sem sinais de vida. Foi então que Pedro percebeu que havia entrado em algo que não compreendia. Desesperado, ele fez uma curva brusca e voltou por onde veio. Aos poucos, a estrada voltou ao normal. Mas desde aquela noite, ele evita dirigir de madrugada e nunca mais usou aquele trecho. Trabalho fazendo entregas de madrugada. Certo dia, tive que deixar um pacote em uma rua afastada, perto de uma área industrial abandonada. O prédio era estranho, como se estivesse esquecido pelo tempo. As janelas todas tampadas com madeira e um portão de ferro enferrujado. Bati com força. Nada. Quando virei para sair, ouvi uma voz. Suba. Olhei para trás e vi um homem parado no topo da escadaria. Ele usava um terno antigo, manchado de algo escuro, e tinha um olho completamente vazio. Sem globo ocular, só um buraco negro. Você entregou o que não devia, ele disse. Então, desapareceu, como se nunca estivesse lá. Corri até o carro, mas ele não ligava. A rua estava diferente. As construções haviam mudado. Os postes estavam tortos e o céu parecia envolto por uma película de vidro rachado. Comecei a andar, tentando achar sinal. A cada esquina, parecia que voltava ao mesmo ponto. O prédio, o portão e o homem com o olho vazio. Foi então que alguém gritou meu nome. Me virei e vi minha namorada me chamando. Estava deitada no sofá da nossa casa. Acordei gritando. Estava suado, trêmulo. Ela disse que eu tinha dormido por apenas 20 minutos. Mas no bolso da minha jaqueta havia o comprovante da entrega que fiz, com uma assinatura que não era de ninguém vivo. Júlia era estudante de arquitetura e costumava usar uma biblioteca pouco movimentada no centro antigo da cidade para estudar. Num sábado nublado, ela decidiu ficar até mais tarde. Quando saiu da sala de estudos, percebeu que o ambiente estava diferente. A luz parecia mais fraca. O silêncio era absoluto e, ao invés da saída, ela viu um corredor longo com uma única porta vermelha no final. Curiosa e nervosa, ela caminhou até a porta. À medida que se aproximava,
ouvia sons de sussurros vindo de dentro. Sem pensar muito, empurrou a porta e o mundo que conhecia desapareceu. O ar ali era denso, os corredores pareciam se mover e as pessoas que andavam por ali a olhavam como se ela não pertencesse àquele lugar. Júlia ficou presa naquele espaço por horas que pareciam dias, vendo coisas que não conseguia explicar. Sombras vivas, espelhos que refletiam futuros trágicos e vozes que sabiam segredos que ela nunca contou a ninguém. Por sorte, encontrou uma porta semelhante à que entrou. Quando atravessou, voltou para a biblioteca e o relógio marcava exatamente o mesmo horário de antes. Ela nunca mais encontrou aquela porta novamente, mas desde aquele dia, em sonhos, ela caminha por corredores vermelhos, sempre ouvindo os mesmos sussurros. Gabriel tinha o costume de correr nas linhas do trem desativado que passava perto de seu bairro. Era um lugar silencioso, rodeado por mata, e quase ninguém passava por lá. Certa tarde nublada, enquanto corria, ele viu uma menina sentada nos trilhos, vestindo roupas brancas e com o rosto coberto pelos cabelos. Preocupado, ele se aproximou e perguntou se estava tudo bem. A menina não respondeu. Quando ele esticou a mão, ela levantou a cabeça e sussurrou: "Não era para você me ver." Naquele instante, Gabriel sentiu o chão vibrar, como se um trem estivesse se aproximando, o que era impossível, já que a linha estava desativada havia mais de 20 anos. Ao olhar para o fundo dos trilhos, viu uma locomotiva escura vindo em sua direção, sem emitir som algum. Ele tentou correr, mas o ambiente mudou. A vegetação parecia podre, o céu escureceu completamente, e a menina agora estava em pé no topo da locomotiva, olhando diretamente para ele. Gabriel desmaiou de medo. Quando acordou, estava em casa. Sua mãe disse que um homem o encontrou desacordado perto da estação antiga. Até hoje, ele não sabe como saiu de lá, mas em sua mente, a imagem da menina nos trilhos o persegue todas as noites. Algumas histórias nunca deveriam ser contadas, mas agora já é tarde demais. Gostou? Deixe seu like e me conte nos comentários o que você faria nessa situação. Sua participação mantém os sussurros vivos. Agora, apague as luzes, feche os olhos e tente dormir. Se conseguir,